Olá, estamos agora entrando na live e nós estamos aguardando a chegada de todos vocês aí. Graça e paz, irmãos. Sejam bem-vindos à nossa live, ok? Sejam bem-vindos e daqui a pouco nós vamos iniciar o nosso momento aqui, tá certo? Vamos estar orando. Eu quero propor aos irmãos que estão nos assistindo que quinta-feira está previsto ser o pico, né, dessa pandemia no nosso país. E eu quero propor para que nós façamos na quarta-feira um momento de oração, de intercessão nacional para que Deus nos guarde desse mal. A Bíblia fala que quando o Senhor mandou uma mensagem através de Jonas para o povo lá de Nínive, tanto os homens, as mulheres, as crianças e o próprio rei de Nínive, eles se arrependeram, eles clamaram ao Senhor e o Senhor ouviu aquele clamor daquele pessoal. Então, eu proponho para que para que quarta-feira seja um dia de clamor nacional, não apenas dos evangélicos, mas de todos os católicos, de todo o povo brasileiro, pedindo a Deus misericórdia, pedindo ao Senhor misericórdia para nossa nação. A Bíblia diz que se meu povo que se chama pelo seu nome, né, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, ele ouvirá dos céus e perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Então, que Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo e vou ver se posso clarear mais um pouquinho esse vídeo, ok? Vamos ver aqui. Aí, muito bem. Pronto. Que maravilha, tá certo? Sejam bem-vindos, Dorinha, Batista, Fernanda. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Vai chegando aqui, tá certo? Queridos, em respeito a vocês que já chegaram, já estão aí, quero agradecer o carinho, quero agradecer a consideração de pararem para me ouvir. Que toda a glória, toda a honra sejam dadas ao Senhor Jesus. Grande é o Senhor. Quem tem que ser exaltado, quem tem que ser conhecido é Jesus. É necessário que Ele cresça e que nós diminuamos. E o nosso objetivo aqui é compartilhar um pouco daquilo que Deus tem nos dado de conhecimento da palavra, tá certo? Nosso querido Emerson Santos, paz do Senhor. Um grande abraço para todos vocês aí, viu? Abraço para os irmãos aí da PIB de Macaúbas, da PIB de Bipitanga, da igreja da PIB lá de Presidente Dutra, de Ubatã, Salvador, Porto Seguro, São Paulo, Brasília, todo o nosso país, até fora do Brasil também. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, ok? Um grande abraço. Cris, Luciana Mascarenha, Fernanda, já falei. Fabiane Sueve está comigo aqui. Obrigado, Fabi. Deus abençoe. Vamos orar? Vamos orar, vamos interceder. Abraão Andrade. Queridos, não vou citar o nome de todo mundo, senão a gente vai gastar muito tempo e eu não quero ocupar o tempo de vocês, tá certo? Que Deus abençoe. Vamos estar orando. Convido a todos para estarmos orando em nome do Senhor. Senhor nosso Deus, querido Pai, nós te glorificamos por esse momento que temos de estarmos juntos, por meio de uma rede social, mas juntos numa só fé, num só propósito, de intercedermos ao Senhor pelo nosso Brasil, pelo nosso planeta, pelos países que estão atravessando, Senhor, um momento difícil. Eu intercedo pelo Brasil. Pai, está sendo divulgado que na quinta-feira provavelmente é o momento onde vai
ter um avanço significativo do coronavírus no nosso Brasil, mas eu rogo ao Senhor que o Teu Espírito Santo nos digne de nos unir como povo de Deus nessa nação, para que o Senhor venha inibir, Senhor, o avanço desse coronavírus. O Senhor pode dar um basta nesse mal, em nome do Senhor Jesus. Abençoe todas as famílias da terra, abençoe cada irmão, cada irmã que estão conosco, que está conosco agora. Põe as tuas mãos, use a minha vida, Senhor, para trazer uma palavra de ensino, uma palavra de esperança, uma palavra de fortalecimento, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Luísa e Dete, que alegria, tá bom? Vamos começar, queridos. O tema que nós vamos falar hoje é uma sequência do que nós falamos na sexta-feira. Então, eu vou estar trazendo live sexta, às 17 horas, domingo, 17 horas e quarta-feira, às 17 horas, ok? Então, hoje é uma sequência do que nós começamos na sexta-feira. Sexta-feira nós falamos sobre o princípio das dores. E hoje eu quero falar sobre os sinais da vinda de Jesus. A vinda de Jesus, irmãos, ela vem precedida de sinais. Por isso que, se alguém achou estranho no outro vídeo eu falar que Jesus não vai voltar agora, quando eu falo que Jesus não vai voltar agora, não é presunção da minha parte, não é que eu esteja aqui sendo arbitrário nessa afirmação. É porque quando nós conhecemos os sinais da vinda de Jesus e a gente olha para esses sinais, a gente percebe que ainda todos os sinais não aconteceram para Jesus vir. Compreende? Então é por esse motivo. Então eu quero começar com uma pergunta para os irmãos. Você sabe quais os sinais da sua vinda? Você sabe quais os sinais da vinda de Jesus? Outra pergunta. Você crê na segunda vinda de Jesus aqui na Terra? Você crê nisso? Você sabe quais são os sinais? E você crê na segunda vinda de Jesus? E a terceira pergunta. Qual o impacto real e atual da vinda de Jesus em nossas vidas? Então é isso que nós vamos falar hoje. Vocês aí acompanhem a leitura no texto de Mateus, no capítulo 24. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 24, no versículo 3, diz o seguinte: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Nós aprendemos que esse interesse pela vinda de Jesus é um interesse característico dos seus discípulos. É claro que existem pessoas que não são crentes, mas que expressam o mesmo interesse. Mas o interesse da vinda de Jesus é uma característica do discípulo. Se você ama conhecer sobre esse tema, talvez você está afirmando, né? Não quer dizer que seja uma regra, mas quem gosta desse tema sinaliza que seja um discípulo de Jesus. Os discípulos tiveram essa curiosidade. Que sinal haverá da tua vinda? Tá certo? Vamos lá. Irmãos, a crença, a esperança, esperança e temor pela vinda do Senhor Jesus é o termômetro da nossa fé. Quando nós cremos, quando nós esperamos, quando nós nos interessamos e quando nós tememos, no sentido de reverenciar a vinda de Jesus, isso é também um termômetro da nossa fé. É um termômetro da nossa vida espiritual, da nossa vida cristã. Pois isto nos impulsiona à vigilância
à santidade, ao amor e à coragem. Aquele que tem crença, esperança, interesse e temor pela vinda de Jesus, ele vai produzir na sua vida algumas coisas. Eu destaquei algumas: vigilância, amor e coragem. Então nós vamos estudar agora os sinais da vinda de Jesus. Abra sua Bíblia aí em Mateus, no capítulo 24, no versículo de número 9. O versículo de número 9 até o versículo de número 13, nós podemos encontrar o primeiro sinal. O primeiro sinal da vinda de Jesus. Tá certo? Vamos lá. Mateus 24, 9 diz o seguinte: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Queridos e amados irmãos, o primeiro sinal em ordem crescente, ok? Esse sinal tem que acontecer. Pastor, qual é o primeiro sinal? O primeiro sinal é apostasia e perseguição. É o primeiro sinal. A apostasia. Pastor, o que é a apostasia? Apostasia é o desvio da fé, o abandono na fé. Queridos, existe um fenômeno na religião, no cristianismo também. Qual o fenômeno? Quando o cristianismo é apresentado em um lugar, primeiro fenômeno, há uma resistência. As pessoas resistem ferozmente e às vezes até matam os primeiros missionários e os primeiros crentes daquele lugar. Esse é o primeiro fenômeno. O segundo fenômeno, depois de um longo tempo de resistência, há uma aceitação. É o segundo fenômeno do evangelho em uma cultura. O pessoal começa a aceitar. Com a aceitação vem o terceiro fenômeno, o crescimento. Primeiro a resistência, depois a aceitação, depois o crescimento. E com o crescimento do evangelho naquele lugar, vem para o quarto fenômeno, que é a apostasia. A apostasia que já aconteceu, esse fenômeno já aconteceu na Europa, tem acontecido uma parte nos Estados Unidos e já está acontecendo em nosso tempo. Então, é necessário que o mundo todo passe por esse fenômeno. A Ásia, que ainda não conhece o Evangelho profundamente, a África e outros países que ainda não foram alcançados. Precisam receber o Evangelho, aceitar o Evangelho, experimentar o crescimento do Evangelho, mas depois vai vir a apostasia. Então, para Jesus vir, é necessário que o mundo conheça o Evangelho e, ao mesmo tempo, esteja em apostasia. A apostasia, o desvio da fé, já acontece em nosso tempo. A apostasia, certo? É um dos sinais que antecede a volta de Jesus. E a apostasia, irmãos, ela é caracterizada por algumas coisas. A apostasia, ela é caracterizada pelo esfriamento da fé. Nós estamos no período da igreja Laodiceia. Então, há um esfriamento da fé. As pessoas estão no templo, elas estão nos templos, elas se declaram servas de Deus, mas na prática elas não são fervorosas no Senhor. Então, aqui também nesses versículos, Mateus 24, de 9
a 13, vemos algumas características da apostasia. No versículo 10, vemos a inimizade, principalmente inimizade entre irmãos de fé. Isso já está acontecendo. Hoje somos milhões de cristãos, de evangélicos, milhares de igrejas, e é uma inimizade generalizada. É algo tremendo. Nós não vemos a amizade no meio do cristianismo atual. Nós vemos uma relação política. Se você pertence ao meu grupo denominacional, se você está ajustado àquilo que eu acredito, então você é meu amigo, é meu irmão. Mas se você tiver algum posicionamento diferente daquilo que eu acredite, você não é meu irmão, você é um inimigo. E o Senhor fala sobre esta inimizade. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. É claro que isso se estende à sociedade por um todo, mas essa traição, estes escândalos, estas inimizades, elas serão marcantes no povo que se chama cristão, infelizmente. Outra característica do período de apostasia é o surgimento de falsos profetas. Esses falsos profetas são pessoas que surgem no meio da igreja, no meio do evangelho, e são pessoas com intenções secundárias. Então, como identificar um falso profeta? Os falsos profetas. Primeiro, eles não têm compromisso com a verdade do evangelho. Eles distorcem o evangelho. É uma característica do falso profeta. Ele distorce o evangelho. Ele usa o evangelho para seus interesses pessoais. Então, há uma manipulação para se beneficiar do evangelho, para tosquear as ovelhas de Jesus. E nós temos visto isso. O crescimento, hoje isso tem sido muito patente no Brasil, nos Estados Unidos e em outra parte do mundo. Pessoas que realmente têm distorcido o evangelho. Tem sido um evangelho aguado, não tem sido o evangelho do leite genuíno. O falso profeta é aquele que não tem compromisso com a palavra. Ele tem compromisso com a audiência. Ele tem compromisso com o dinheiro e outras coisas mais, né? E surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. E outra característica da apostasia é a ausência de amor. A ausência de amor é uma característica. Se você que congrega numa igreja evangélica, você tem percebido isso. Quantas pessoas têm se queixado da ausência de amor? Nós temos uma carência muito profunda de sermos amados. Nós temos visto uma extinção de pastores amorosos. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que o amor seja não fingido. Nós temos percebido às vezes um amor fingido, né? Chama-se o outro de amado, de amada, mas é apenas um pronome de tratamento. Não há um amor íntimo, profundo. Essa ausência de amor, tanto nas lideranças das igrejas, como nas ovelhas, no povo em geral, é uma expressão de apostasia. Compreende? Então, são esses sinais. E depois da apostasia, vai acontecer também um período de perseguição. Por quê? Porque no período da apostasia, nós vamos aprontando tanto, a igreja apronta tanto, vai aprontando, que isso vai caindo no desgosto da sociedade. Nós estamos vendo agora em nossos dias, o coronavírus está solto por aí, e quem tem mais não, um dos grupos que tem mais criado problema para entender que precisamos ficar em casa são os evangélicos. São os evangélicos. E isso vai trazendo, ao olhar popular, uma antipatia. A sociedade vai se antipatizando da igreja, as autoridades vão se antipatizando da igreja,
Os inimigos da igreja vão encontrando nisso munições para perseguir a igreja. Aí lá na frente, tudo que nós, como crente em Jesus, estamos fazendo hoje, vai se tornar perseguição. Em leis, em outras coisas que só Deus sabe. Tudo fenômeno da apostasia. Então a apostasia e a perseguição são o primeiro sinal. Então aqui a apostasia ainda está começando. Ela vai se tornar algo insuportável em nosso tempo. Depois a apostasia vai chegar na África, depois que o evangelho crescer na África, vai chegar na África, vai chegar na Ásia, vai chegar em todo o mundo o crescimento do evangelho e a apostasia. Ok? E qual, pastor? Qual a aplicação disso para mim? O primeiro sinal é apostasia e perseguição. Qual a aplicação disso para mim? Aí agora para você, meu querido irmão, para você que está me ouvindo nesse momento ou que vai assistir esse vídeo depois. No período de apostasia e perseguição, sabe o que vai produzir no verdadeiro cristão? Sabe o que precisa produzir na sua vida? Firmeza na fé. Esse é o resultado, ok? Firmeza na fé. No período da apostasia, no período de ausência de pastores amorosos, no período de ausência de igrejas bem-intencionadas, no período de escândalos, no período de mudanismo, no período onde o evangelho não é respeitado, ao invés de você se unir a essa turma, você precisa manifestar firmeza na fé. Você compreendeu? Para que nós não sejamos meninos, levados ao redor por qualquer vento de doutrina. Então, amados, eu estou trazendo os sinais e mostrando como esses sinais impactam a nossa vida. Por exemplo, eu sou um pastor de um período da história que a nossa nação está entrando na apostasia. Não é a apostasia de outras religiões, é do evangélico. Como eu devo me comportar? Eu preciso me comportar com firmeza na fé. Eu não posso me desviar, eu não posso deixar de crer em Jesus, eu não posso deixar de congregar, eu não posso deixar de respeitar uma autoridade pastoral, eu não posso deixar de crer na palavra por causa da apostasia. Eu preciso entender que esse fenômeno acontece e eu preciso permanecer firme na fé do Senhor. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês. Então, o primeiro sinal, apostasia e perseguição. E qual o impacto disso em nós? Firmeza de fé. Se você sucumbir nisso, você vai ficar com os demais. Em apostasia, o que Cristo espera de nós, firmeza na fé. Tá certo? Fazer diferença. Amar. Eu sou um pastor. Eu vejo um sentimento político, uma relação política entre pastores. Uma relação política entre igreja e pastores. Eu vou entrar nessa onda? Não. Eu vou abrir meu coração para amar. Porque esta é a postura do verdadeiro discípulo nesse sinal que antecede a vinda de Jesus. O segundo sinal que antecede a vinda de Jesus é a pregação do evangelho em toda a terra. Não aconteceu ainda. Primeiro, a apostasia está acontecendo. Aconteceu um período na Europa. A Europa não quer saber de evangelho, não quer saber. Os europeus não querem saber do evangelho. A apostasia chegou lá. Está chegando no seu auge nos Estados Unidos. E está começando no Brasil. Mas a apostasia ainda não chegou na Ásia e na África. Ok? Segundo, o segundo sinal, pregação do evangelho em toda a terra. Não aconteceu. Há muitos países que nunca ouviram falar de Jesus. Há muitas cidades no Brasil, há muitas pessoas no Brasil que ainda não ouviram falar de Jesus.
que moram em comunidades extremas e nunca ouviram falar de Jesus. Então a pregação do evangelho também em toda a terra é um sinal da volta de Jesus. Confira aí no versículo 14. Olha o que diz. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Para Jesus voltar, o evangelho tem que ser pregado em todo o mundo. Isso é necessário. Tem que ser pregado. É um sinal da vinda de Jesus. E o que isso produz em minha vida? Esse segundo sinal da volta de Jesus, como ele impacta a minha vida? Na apostasia, firmeza de fé. Na pregação do evangelho em todo mundo, qual o impacto que tem que produzir na minha vida hoje? Sabe qual é? Determinação em anunciar o evangelho. Hoje em dia, fazer evangelismo, pregar o evangelho tem sido algo muito raro nas igrejas. Hoje as igrejas não saem para evangelizar. Nós não saímos para evangelizar. Não é verdade? Nós confiamos muito nas redes sociais. Nós acreditamos que o evangelismo através das redes sociais são eficazes. Não são. O evangelismo eficaz é o evangelho homem a homem. É ali que vai nascer os discípulos. Por isso que as igrejas são discipuladas. São igrejas, pessoas que são ganhadas pela mídia e que vêm para a igreja, mas não foram acompanhadas. O evangelho, pessoa com pessoa, é o evangelho eficaz. As redes sociais, a internet ajuda, populariza a palavra, mas é aquele evangelho de casa em casa. É aquele evangelho pregando para o vizinho, pregando para a família, testemunhando. É aquele evangelho ensinando e mostrando a pessoa porque ela é pecadora. Ela precisa se arrepender. É aquele discipulado onde a pessoa precisa entender que ela é pecadora, que ela precisa de Jesus. E hoje cheios, porque as pessoas vão, porque o pastor daquela igreja é famoso. Preste atenção, que as igrejas superlotadas são igrejas de pastores famosos. As pessoas estão congregando não porque se arrependeram dos pecados, mas porque elas estão em um lugar de alguém famoso. Onde a estrutura é bonita, onde a música é bonita, a palavra é bem falada. A pregação do evangelho em toda a terra é um sinal que antecede a volta de Jesus. E se você ama a volta de Jesus, você vai contribuir para a pregação e a propagação do evangelho. O terceiro sinal que antecede a volta de Jesus é a vinda do anticristo. Você sabia disso? Qual o primeiro? Perseguição. Perseguição por causa do que estamos aprontando, né? Segundo, o evangelho tem que ser pregado em toda a terra. Terceiro, a vinda, a chegada do anticristo. Em Mateus 24, 15, diz o seguinte: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição,
como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. O terceiro sinal para a vinda de Jesus é a chegada do anticristo. E ele não chegou. Ele ainda não chegou. O que é o anticristo? O anticristo será um homem que será o presidente do mundo. E isso está caminhando. Isso está sendo preparado. O cenário, o palco está sendo arrumado. O anticristo será o presidente do mundo. As nações vão se unirem numa só moeda, em unidade em muitas coisas. E vai colocar um líder supremo. Não vai ser o presidente dos Estados Unidos, da França, do Brasil. Será o presidente das nações. E esse homem que vai ser levantado, o maligno estará nele, enganando a terra. Nos primeiros anos, com um governo de paz, de realizações, de construções. No primeiro mandato vai ser uma maravilha. Será 7 anos o mandato dele. No primeiro mandato será uma maravilha. Mas no segundo mandato, nos últimos 3 anos e 6 meses, ele vai estabelecer uma perseguição a tudo que se chama a Deus nessa terra. E os principais alvos da sua perseguição serão judeus e serão cristãos que não foram arrebatados. Para você ter ideia, será um homem pior, muitas e muitas vezes pior do que Hitler. Então, o sinal do anticristo antecede a volta de Jesus. Jesus não virá sem antes vir o anticristo. Por isso que eu disse no vídeo anterior que Jesus não vai voltar agora. Porque não há um presidente mundial. Não há. Não há um anticristo desse molde. A Bíblia diz que há vários anticristos no mundo. Pessoas que odeiam o evangelho. Há vários anticristos. Mas não chegou esse anticristo aqui. Então, no período do anticristo, irmãos, algumas coisas têm que estarem acontecendo. E que você precisa estar atento. Com a chegada do anticristo, sabe o que vai acontecer? A construção do templo em Jerusalém já está sendo preparado. Já encontraram a novilha vermelha, não é isso? Já estão fazendo o candelabro de ouro. Já encontraram os sacerdotes descendentes de Levi, lá em Israel atualmente. Israel já estão preparando os utensílios do templo. Já tem uma maquete do templo sendo apresentada aí lá em Israel. Mas eles ainda não construíram o templo, porque o lugar onde eles querem construir o templo tem uma mesquita. E se mexer agora é guerra. Mas o anticristo vai conseguir gerir esse conflito histórico entre árabes e judeus. Ele vai conseguir resolver esse problema. E Israel vai construir lá, junto com a mesquita, vai construir o templo. Quando você vir o templo construído, fique esperto. E, além do templo, outra coisa importante é a tribulação. A grande tribulação, que a igreja não passará, porque será arrebatada antes da grande tribulação. Então, qual o efeito? Qual o efeito? Como a vinda do anticristo, como esse sinal interfere na minha vida agora? Atenção às profecias.
você que ama a vinda de Jesus, você precisa estar atento aos acontecimentos no mundo. Você precisa estar atento ao que a ONU determina. Você precisa estar atento ao que Israel está fazendo. Quando começar e quando terminar a construção do templo, igual de Salomão, que eles querem fazer igualzinho, você fica atento. Como uma boa ovelha de Jesus, fique com a orelha em pé. Então, nós que amamos a vinda de Jesus, o impacto que isso causa é crer nas profecias. Conheça as profecias. O apóstolo Paulo disse, não desprezeis as profecias. Ok? O quarto sinal que antecede a volta de Jesus, perceba que eu estou no capítulo 24 de Mateus. E o quarto sinal que antecede, antecede a vinda de Jesus, é os falsos cristos. Falsos cristos. Mateus 24 diz, 23, versículo 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, olha de novo. E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Queridos, os falsos cristos, eles virão com poderes. Alguns poderes de mágica. Alguns poderes de hipnose. E alguns poderes estranhos mesmo. Meu querido, não avalie um pastor. Não avalie uma igreja. Não avalie um ministério pelos sinais que você vê lá. Avalie um pastor e uma igreja pelo compromisso com a palavra, queridos. Eu chamo o povo de Deus de volta à palavra. Voltemos para a palavra. Precisamos fazer uma reforma na reforma. Nós somos uma geração que, onde se prega a palavra, os templos estão vazios. As escolas bíblicas não têm frequência, nem de 10%. E é aí que chegarão os falsos cristos. Pessoas que vão se titular Cristo. Estão aparecendo, irmãos, alguns sinais nos céus, tem percebido? Nas nuvens. Cuidado. Alguns dizem que são hologramas. Existem muitos que estão trabalhando para descredibilizar a vinda de Jesus, com as ideias de que Jesus está aparecendo aí nas nuvens. Você já viu vários vídeos aí, alguns são montagem, outros ninguém explica. Não é verdade. Não é Jesus. Cuidado. Olha o que diz. Eis que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Eis que ele apareceu numa nuvem lá no Oriente Médio. Mentira. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Quando ele voltar, todo olho o verá, toda a terra o verá. Louvado seja o nome do Senhor. Não precise correr ali ou aqui. Amém?
Então, pastor, como esse sinal dos falsos cristos atinge a minha vida? Deve produzir na sua vida maturidade. A apostasia, firmeza na fé. Falsos cristos, maturidade. Nós somos uma geração que não lê a Bíblia. Nós somos uma geração que não tem tempo para ouvir um vídeo desse. Não temos tempo. Pregação a gente não tem tempo.